Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, dia 14 de dezembro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E deixa eu lembrar para você que está em casa, é sempre muito bom contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre economia doméstica. Olha só, quinta-feira, você sabe, né, que toda quinta tem o quadro Receita do Dia e hoje tem um prato especial e esse prato você pode compor aí o seu jantar natalino. Será uma dica muito boa da gastrônoma Luciana Luna. E ainda temos as notícias da internet sobre o tema em debate, as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia, onde você vai ligar para responder a nossa pergunta de hoje e também, através da linha interativa, você vai ter a oportunidade, vai ter essa oportunidade de ligar e deixar sua dúvida sobre o tema. Então fica conosco que o assunto do dia, ele só está começando. Luz, telefone, TV a cabo, supermercado, aluguel, condomínio e IPTU. As contas de casa, elas parecem não ter fim e por isso é fundamental conhecer conceitos básicos, importantíssimos sobre economia doméstica para manter o orçamento em ordem. O primeiro deles é organizar os seus gastos, ou seja, você precisa saber exatamente para onde vai o seu dinheiro. Uma vez listadas as suas despesas mensais, o segundo passo para melhorar a sua economia doméstica é identificar quais delas são os principais vilões do seu orçamento. E o terceiro é criar metas de redução. Dali para frente, Gostou dessas dicas? Então, teremos muitas outras aqui com mais calma no decorrer do nosso programa e quem vai nos ajudar a compreender mais o tema são os nossos convidados de hoje que já estão aqui no nosso estúdio. Vamos conversar com a Ana Paula Gomes, ela que é economista doméstico. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Marcílio Cursino. Marcílio é educador financeiro da escola Baby Home. Daqui a pouquinho vamos dar início aqui ao nosso bate-papo, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem que traz mais dicas e essas dicas são para que você não fique no vermelho. Preste atenção, confira e anote todas as informações. A situação está difícil em todo o Brasil, muita gente se endividando. Para a população que se desdobra para pagar as contas, entrar em dívidas é, digamos assim, algo muito fácil de acontecer. É muito fácil, se endividar e encontrar também alguém que esteja endividando por conta da crise. Exatamente. Cada dia que passa mais, as coisas ficam mais difíceis. Por conta do desemprego, E ainda mais o salário também diminuindo, isso tudo contribui para que fique mais fácil de ficar endividado com cartão de crédito, principalmente. Mas não é só quem está desempregado que sofre. Está difícil para todo mundo. Boa parte dos trabalhadores recebe um salário mínimo, que hoje é de R$ 937. Com uma remuneração dessas, como arcar com as despesas do mês sem se endividar? Fomos até a FG conversar com o professor de Finanças e Economia, Aloysio Gondim. Ele passou algumas orientações e nos ajudou a entender como quem ganha um salário mínimo pode economizar. Vale a pena você procurar fornecedores, ou empresas ou alimentos que sejam mais em conta para se adequar ao seu orçamento de casa. A gente não tem como gastar para depois se arrepender. E para quem já está endividado, os cuidados devem ser ainda maiores. Pagar as dívidas deve ser uma prioridade. Quando nós estamos com restrição no nosso orçamento, a nossa renda é bem restrita, não dá para a gente consumir sem planejamento, para a gente não ter surpresa no futuro e de repente chegar no final do mês e não ter com que pagar algo que seria muito importante para aquele momento. E se você de alguma forma consegue sair do vermelho, sempre se esforça e ainda assim continua cheio de dívidas, pense na possibilidade de buscar ajuda profissional. Quando nós temos um profissional auxiliando nesse aspecto, você corre um menor risco. E o profissional ele consegue lhe dar alguns modelos focados à sua necessidade para você ter um controle financeiro melhor. E aí a busca de um economista é sempre importante, vai apoiar e facilitar bastante tanto o seu entendimento
quanto também a resposta ou o resultado para controlar não somente o salário mínimo, mas também, de repente, o endividamento que possa existir. Tem dicas importantíssimas, daqui a pouquinho vamos falar muito mais sobre o tema, mas a partir deste momento a gente abre aqui o espaço do nosso programa para que você que está em casa nos acompanhando venha interagir, venha participar. Que tal participar aqui do assunto do dia? A partir de agora eu vou explicar o que é que você deve fazer para interagir conosco. A princípio vamos lançar aqui a nossa enquete de hoje e a pergunta de hoje é a seguinte, olha só, você vai ligar para a gente para responder a seguinte pergunta, é a nossa enquete. Você tem o hábito de economizar nas despesas domésticas? Você tem esse hábito, sim ou não? A gente faz questão de saber a sua opinião, você vai ligar para a gente no 3424-1977, que é a nossa linha interativa, 3424-1977, liga, responde aqui a nossa pergunta de hoje e também manda sua dúvida sobre o tema. Você tem acesso à internet, então acesse a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, é o nosso espaço na internet, você vai acessar, deixar sua dúvida, o seu depoimento também sobre o tema, daqui a pouquinho vamos ler e responder aqui sua pergunta ao vivo. Essa sua dúvida também pode ser enviada através do nosso WhatsApp. O nosso número é muito simples, é o 994 18 1206, 994 18 1206. Manda aí quantas dúvidas você tiver e daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, época de crise, inflação em alta e desemprego também em alta, não está nada fácil, né, sobreviver aqui no Brasil. Você certamente está tentando encontrar alguma forma de economizar aí no seu dia a dia. Isso para não desequilibrar o orçamento doméstico. Deixa eu te dizer algo muito importante, você não está só. É a realidade da maioria dos brasileiros, né? Então, ao aplicar as dicas de economia doméstica que vamos repassar no decorrer do nosso programa, você vai perceber a diferença ali no final do mês. E essa diferença vai ser muito significativa. Então, vamos a partir de agora aprender um pouco mais sobre o tema. Primeiro, quero dar boas-vindas aqui aos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Ana Paula Gomes, economista doméstico, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada a você, é sempre um prazer estar aqui com vocês, falando de todos esses assuntos que interessam a todos nós. Também queria dar boas-vindas ao Marcílio Cursino, educador financeiro. Marcílio, seja bem-vindo também aqui ao nosso espaço. Obrigado, bom dia a todos. Também é um prazer estar aqui com vocês e nos dar essa oportunidade de esclarecer para a população a melhor maneira, o melhor hábito de poderem economizar e enfrentar essa crise, né? É um tempo muito propício a isso, né? Porque final do ano, geralmente a gente começa a refletir o que é que deu certo durante todo o ano, estamos planejando já 2018, é importante que esse planejamento ele seja feito com antecedência, né? Temos tempo para isso, né? Ainda está no finzinho de 2017, chegando próximo aí 2018. Esse momento agora é de aprender a se fazer esse planejamento. Como é que se aprende a fazer? É algo fácil ou precisa saber de muito, né, de matemática? A gente sabe que tem números nesse processo todo. É algo fácil? Preciso entender muito de matemática para poder começar a refletir e fazer um planejamento para 2018? Não é tanto não, assim, com matemática. Eu, por exemplo, trabalho muito, eu sou educador financeiro, como você falou, e eu trabalho muito com mudança de comportamento, tá? Então, é mais voltado para a área de humanas do que para a área de exatas. Claro que você vai ter um livro caixa, você vai ter que anotar suas despesas, mas não é uma matemática muito complicada, é uma matemática que a gente sabe fazer de somar e subtrair. O que é importante é a mudança de comportamento, né? Você passar a ser uma pessoa que seja equilibrada financeira ou investidora, e não uma pessoa endividada. Então é feita uma dieta alimentar que você faz através de mudança de hábito e não de restrição de alimento, porque quando você parar a dieta, você vai recuperar todo o peso perdido e mais alguma coisa. A gente falou, né, de várias contas que tem, né? Tem luz, tem telefone, TV a cabo, supermercado, tem aluguel, IPTU. E essas contas parecem que elas não vão ter fim, né? Nunca terão fim. E a gente explicou que é fundamental a pessoa ter um pouco de conhecimento, mesmo que seja um conhecimento básico sobre economia doméstica, né? Por que é importante a gente ter noção de economia doméstica, de alguns conceitos para que a gente tente, né, poupar um pouco mais? Porque, na verdade, quando a gente
internaliza essa questão da economia doméstica, a gente faz algumas mudanças, como o Marcílio falou, mudanças de comportamento, que no final do mês e no final do ano vai lhe dar um acúmulo tanto de conhecimento como também de economia. Como, por exemplo, um simples fato de você sair do quarto e apagar a luz, não é? Isso já reduz na conta de energia. Ou então a escolha de uma tinta para pintar uma parede no ambiente onde deixa mais claro e você vai usar mais a iluminação natural junto com essa cor da tinta da parede, ela vai lhe ajudar a economizar também na conta de energia e, consequentemente, você vai pagar menos nessa conta. A gente falou que é importante, né, organizar os gastos, né? É importante, mas é algo comum? Muita gente faz isso, organizar os gastos todo mês, ou está difícil encontrar pessoas? É um exercício constante, né? Mas é difícil ainda, porque assim, o Brasil viveu um período muito longo de hiperinflação, né? E a partir do Plano Real é que a gente passou a ter noção dos preços. A gente não tinha noção de preço. Você comprava as coisas, às vezes, mais baratas do que o que era, ou então muito mais caras do que deveria ser, porque não havia. Com inflação não se tem educação financeira. Você vê na Europa, nos Estados Unidos, a disciplina da educação financeira na escola já foi implantada e eles trabalham muito com a educação financeira. Nós não. Então, é uma coisa muito, muito recente para o brasileiro, a educação financeira, porque é de 92 para cá. E aí não se tem o hábito de se fazer isso que você perguntou, tá? De planejar gasto, de você gastar aquilo que você pode. Inclusive, eu trabalho eu faço coaching financeiro e eu trabalho muito com os meus coaches de gastar em torno de 60% a 70% do que eles ganham. E eles sempre têm uma economia de 30% para eventuais despesas que precisam fazer. Ou realizar seus sonhos, viagens, compra de imóveis. Então, não é fácil, né? As pessoas não têm esse hábito. As pessoas, geralmente, elas gastam além do que elas podem. A gente tem hoje no Brasil quase 60 milhões de pessoas que estão negativadas, endividadas, né? Então, é um percentual grande da população. A gente tem em torno de 210 milhões de habitantes, com 60 milhões endividadas. E essas pessoas, elas estão endividadas com o quê, por exemplo? Essas dívidas entram ali no supermercado de todo mês, a conta de água e de luz também fazem parte, né, desse muito contexto? do consumismo também, né? É o vilão, o consumo imediato, né? Não pensar 2 ou 3 vezes, será que eu preciso desse terno, desses tênis, ou de trocar esse carro? Então, assim, quando a gente para refletir, será que eu vou precisar? Às vezes você compra no impulso e às vezes você compra aquela promoção que você não vai usar nunca. Quando chega em casa, vê que a cor não era o que você queria, ou que não vai se adequar àquilo que você pensou. E aí, esses gastos vão se acumulando e vão deixando você endividado. Você às vezes compra algo no cartão de crédito, que está num valor bom, legal, mas aí você não consegue fechar a conta, não paga o cartão, então aquela coisa que você comprou na promoção vira uma bola de neve dentro do seu cartão. Vai acumulando e perde ali o controle. Exatamente. E voltar, né? E tentar sair do vermelho. É algo fácil? É um exercício fácil de se fazer? Ou uma vez ali no vermelho, vai ficar um bom tempo no vermelho? Porque a situação de hoje, né, que a gente vive no nosso país, a gente ainda vive um período de recessão. Não foi fácil viver no Brasil. Sobreviver no Brasil não está fácil, difícil, né? Muito difícil. E essas pessoas que estão nos acompanhando, alguém pode estar no vermelho nos acompanhando e quer sair desse vermelho e não tem, né, uma direção. Acumulou, nunca foi organizada para separar as contas, como vocês bem falaram, que é importante que isso seja feito. Essa pessoa não conseguiu fazer isso. E o que é que ela pode fazer, né, para sair desse vermelho? Começa por onde? Bom, uma dica que eu daria... Quer falar? Pode falar. Uma dica que eu daria é assim, a primeira coisa, acho que a Ana Paula vai concordar, é parar os gastos, né? Mudança de comportamento. Como a Ana Paula falou, às vezes você compra coisas que não tem necessidade de comprar. Então, sempre eu digo para os meus coaches assim, você, quando for comprar alguma coisa, você pergunta se você está precisando comprar aquilo ou se você quer comprar aquilo. Porque tem uma diferença muito grande entre querer e precisar. Então, a primeira dica que eu daria era parar de fazer os gastos. Você falou muito bem, chegando a época agora do Natal, aí todo mundo vai comprar os presentes, né? Existe muito esse hábito de se presentear no Natal. E a pessoa tem que ver, assim, ela pode comprar um presente, mas ela compra um presente dentro das possibilidades dela, pegou o 13º, paga as dívidas,
começa a pagar a dívida, recebe algum dinheiro extra, teve o dinheiro do FGTS, né? Vai ter o dinheiro agora do pessoal que tinha poupança na década de 80, 90. Então, é pegar o dinheiro e começar a pagar as dívidas, parar um pouco de gastar para poder começar a chegar perto do equilíbrio. E aí você, às vezes, por exemplo, você costumava comer fora, né, 2, 3 vezes por semana. Aí você dá uma parada nessas questões, porque isso você não vai morrer por conta disso, você não vai deixar de comer. Você come em casa, ao invés de comer fora, então você passa a comer em casa. Se você vai muito a show, você repensa, né? Deixa para fazer essas coisas que são supérfluas, por assim dizer, né? Porque dentro da educação financeira, dentro da economia doméstica, isso é tido como supérfluo, né? Porque a gente tem aquelas despesas fixas, tem as despesas variáveis, tem aquelas que são as necessidades básicas do ser humano. Então, a gente tem que repensar por algum tempo. Se o meu celular tem 2 anos, ele aguenta mais um, né? Eu não preciso trocá-lo agora. Então, assim, até a conta sair no vermelho, chegar no azul e você começar a respirar mais aliviado. Eu vou cortando mais, assim, o lazer e corto em primeiro lugar, não corto como completo, tento buscar... Modifica, né? Às vezes, se tem você... algumas opções gratuitas também, que você só vai pagar o transporte, é uma opção válida também, né? Não cortar completamente o lazer, porque eu acho que quando a gente trabalha muito, né, para receber aquele salário no final do mês, se começa a cortar pelo lazer, vai ficando menos prazeroso, né, essa readaptação. O lazer é algo que é básico da necessidade humana. Então, assim, a gente pode trocar. Se você pagava uma academia, de repente você começa a ir numa academia pública, né, numa praça. Aquilo não vai ser para sempre, né? Mas também pode ser para sempre, porque também a gente tem ótimas academias aí nas praças, e aí você vai fazendo algumas mudanças de comportamento até se adequar. E muitas coisas que você começa a fazer nesse período de crise, de aperto, você vê que era possível fazer, você só não via porque você não precisava repensar, né? Você já está ali na roda, girando. Então, quando você se vê na necessidade de rever algumas questões, você diz, eu nunca pensei nisso, então vou passar a fazer isso. Então, eu não ia na padaria a pé, então começa a ir à padaria a pé. Então, você começa a se exercitar, diz, não, eu tenho condições de ir para a padaria a pé. Então, a gente começa adequando algumas necessidades que, de repente, viram rotinas, e rotinas saudáveis. A gente vai readaptando tudo, né? Para eu criar essa consciência é mais fácil, um indivíduo só. Mas quando tem uma família ali por trás desse contexto todo, o desafio ainda fica maior, né? Tem que sentar com a família, né? Fazer o planejamento junto com todos, porque existe, por exemplo, a mesada, que a gente conhece, que é a mesada financeira, mas o professor Reinaldo Domingos, ele diz no livro que ele escreveu sobre mesada, que existe 8 tipos de mesada. Então, se você senta com sua família, por exemplo, a mesada ecológica que você falou, né? O apagar a luz, economizar a água, né? Separar o lixo que vai ser reciclado do orgânico. Isso é um tipo de mesada, né? Você tem benefício financeiro, econômico, mas você não está usando o dinheiro, né? Aí você senta com a família, faz um planejamento, olha, nós só podemos gastar tanto, né? Vamos ter que diminuir. Por exemplo, sai um celular novo e o pessoal, né, um iPhone 10, 9, todo mundo corre para trocar. Quando o seu muito bem serve para o que você precisa e não há necessidade de você então fazer, né, essa mudança ainda. E sentar com a família e combinar os gastos, né, porque todos têm que participar, todos têm que colaborar com o planejamento financeiro da família para que dê certo. Esse período de recessão também pode ajudar as pessoas a ter mais criatividade. Por exemplo, um presente, né? Pode comprar algo e essa pessoa ir criando esse presente, ainda fica mais personalizado, né, Ana Paula? Seria uma opção interessante. A gente às vezes não exercita esse lado da criatividade porque você tem tudo à mão e aí, de repente, você se descobre uma ótima pessoa para pintar um tecido e dar uma toalha pintada, bordada. Ou então você recicla algo que você já tinha. Às vezes uma roupa que você comprou está guardada, você nunca usou, de repente você vê, poxa, nem me serve mais, não tenho mais vontade de usar, então você presenteia. E também eu tenho percebido que as pessoas têm lançado mão muito de bazares, né, de troca. Às vezes você não precisa nem comprar. Né? Nas redes sociais a gente encontra muitos grupos de roupas
de calçados, principalmente questão de roupa infantil, porque as crianças vão crescendo. Então, eu tenho uma quantidade de roupas que não serve mais para o meu filho, e aí eu vou nesse bazar ou nesse grupo e eu ofereço. Eu ofereço X blusas por X calças e por aí a gente vai trocando. Então tem muita gente fazendo isso, porque também é uma questão de preconceito, né? Você vestir uma roupa que já foi usada de outra pessoa, às vezes a roupa novíssima, nova. Usou criança, a gente sabe, dormiu com um tamanho, acordou com outro, né? Tem os estirões, então a gente perde tudo muito fácil. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje estamos debatendo aqui no nosso programa Economia Doméstica. Estamos trazendo dicas de como você pode colocar em prática essas dicas para que você venha a economizar e também, quem sabe, né, sair do vermelho. É uma situação complicada, mas com a ajuda dos convidados a gente sabe que é possível sim que você venha a sair do vermelho. Então, vamos saber o que é notícia na internet? A partir de agora, vamos saber essas informações que estão lá na internet. Quem vai trazer essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson. Um ótimo dia para você, para vocês de casa. Olha só o que a gente encontrou no site Economia IG. Economia doméstica, 3 dicas para economizar nos gastos de casa. Com o cenário de crise e o desemprego em alta, fica difícil para muitos brasileiros conseguir reservar uma parte do salário para poupar. A maior parte dele vai para o pagamento de contas, muitas vezes atrasadas. Mas apesar desse panorama nada animador, o site trouxe algumas dicas. A primeira é comparar os preços pela internet. Para quem costuma comprar pela internet, existem sites que comparam o valor de um determinado produto na web. Assim, a pessoa pode economizar tempo e dinheiro. Se for uma loja física, é sempre recomendado tentar negociar um valor mais baixo, aquela velha pechincha. E ainda falando de internet, que tal utilizar o tempo para pesquisar coisas que você pode fazer sozinho em casa? Reaproveitar alguns objetos que você já possui, além de trazer um ar novo para a sua casa, vai dar um alívio também para o seu bolso. Agora a gente vai saber de outras dicas lá no estúdio com o Valdson Balbino. Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A Tânia falou ali algumas expressões interessantes que as pessoas que estão aqui no estúdio deram um sorriso, né? Acho que elas gostam muito de falar sobre pechincha e colocar tudo ali na ponta do lápis, usar sempre o lápis e o papel para colocar despesas fixas, eventuais. Pechincha, alguém aqui gosta de falar de pechincha? A Ana Paula, o educador financeiro também, o Marcílio. É bom falar de pechincha para quem está em casa, né? É importante, é super importante. Ganha muito quem pechincha? Você deixa de perder também, né? Às vezes você não ganha, assim, você não vai ver, não é que você vá economizar com o seu dinheiro, você não vai ter dinheiro sobrando, mas você vai deixar de gastar mais do que o que você deveria gastar. Né? Então, assim, economizar o que foi dito, pesquisar bastante, repensar se você vai precisar comprar. Quando você comprar, a forma como você armazena, se for uma roupa, a forma como você lava, se for um alimento, como você guarda, tudo isso vai evitar que no final do mês você perca aquilo que você comprou. E por que as pessoas ainda não têm muito forte esse hábito, né, de pechinchar, de pesquisar? Dá muito trabalho a pesquisa, professor? Não, é porque as pessoas acham que são envergonhadas. Elas ficam encabuladas de pechinchar. Porque todo produto ele tem um preço em que o comerciante, o vendedor, o lojista, ele estabelece um valor mínimo para aquele produto e ele coloca um pouco mais acima desse valor mínimo. Mas se você souber pechinchar, você poderá chegar no valor que ele colocou como mínimo. Vamos dizer, eu tenho um produto que vale R$30, para mim está bem vendido R$30, mas eu anuncio para você por 50. Então, se você pechinchar, não tem problema, porque fique à vontade, pessoal, não fique com vergonha não, porque você vai chegar no preço, talvez até um pouquinho melhor do que o que ele estabeleceu para ele. Você fala, eu pago 35, mas ele disse até 30, para ele mesmo, até 30, tá bom demais para mim. Então, 35 ele vai vender para você feliz e você também ganha R$15 em cima disso, como a Ana Paula falou,
você vai deixar de gastar R$ 15 a mais. Então pode pechinchar, porque todo produto tem um valor mínimo que pode ser vendido e geralmente esse valor é pedido um pouco mais para que ele tenha um lucro maior. E você pode diminuir esse lucro e não tem problema nenhum para ele. E esse poder de barganha, a gente ganha quando a gente faz compras à vista. Né? Comprar à vista é uma ferramenta poderosa. Se você tem o dinheiro na mão, não tenha vergonha não. Como o Marcílio disse, nem tenha vergonha, nem tenha medo e nem tenha pressa. Né? Porque às vezes a gente demora um pouquinho essa negociação. Se você está com dinheiro em mãos, você já ganhou 50% da batalha. Ok. Dicas importantíssimas. Vamos seguir aqui com mais orientações para você que está em casa. Agora a gente vai repassar algumas dicas de como economizar nas despesas fixas. Então, para quem está em casa compreender, né, o que seriam essas despesas fixas? Vamos meio que explicar o que é despesas fixas e depois a gente fala, né, como é que se faz para economizar com essas despesas. Bom, existe a despesa fixa e é variável. As despesas fixas são aquelas que você obrigatoriamente tem que pagar todos os meses. Água, energia, se mora em prédio, condomínio, né, se financiou o imóvel, a prestação do imóvel. Então são despesas que você já sabe quanto é que você vai gastar. Tá? O que geralmente nos leva ao endividamento é a gente não calcular a despesa variável. Então, se você anotar, é um exercício que não é fácil, mas ele, para você que está em casa, se você fizer esse exercício, você conseguirá ter uma visão do que eu vou falar. Se você passar 30 dias, basta 30 dias, anotando todas as despesas que você tem diariamente, você vai ver que 25% do que você gastou, você não precisava ter gastado. E aí você começa a ver onde é que estão as despesas que está fazendo você ir ao endividamento, que são as despesas variáveis. E a partir daí, você tendo esse diagnóstico, você poderá cortar essas despesas que não são tão essenciais e aí você vai diminuindo, consequentemente, seus gastos. Então vamos animar quem está em casa nos acompanhando. A gente sabe que é possível sim você economizar, mesmo sabendo, né, que tem aquela despesa todo mês. É possível sim você economizar nas despesas fixas. A gente vai mostrar aqui algumas telas, né, com algumas informações que vocês nos ajudem, né, a compreender aqui como é que se faz isso, como é que colocar isso aqui em prática. Não é fácil, mas é possível. Alimentação, muito importante, antes de ir ao supermercado, você elaborar ali uma lista de tudo o que você precisa. Isso aqui é importante, né? Do que você precisa. Isso aqui eu acho que é a chave dessa primeira dica que a gente fala sobre alimentação, Ana Paula. Fala pra gente um pouquinho sobre essa informação. Além de você anotar aquilo que você precisa, é imprescindível que a gente não vá ao supermercado com fome. Né? Se você for com fome, você vai querer comprar tudo aquilo que você acha que você vai consumir ali no supermercado porque você está com fome. E, na verdade, não vai saciar a sua fome porque você não vai nem poder abrir a embalagem. Né? Então, assim, fazer uma lista daquilo que você precisa. Então, você tem que olhar, abrir armário, abrir geladeira, abrir despensa, olhar o que tem e também tem aquele cuidado de quando a gente comprar, a gente usar primeiro o que já estava guardado, porque tem prazo de validade. Então, a gente chama aquilo, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, se eu tenho guardado algum gênero alimentício do mês passado, eu tenho que colocar ele para frente do meu armário e comprar aquilo que eu comprei, guardar aquilo que eu comprei para trás, para eu poder consumir primeiro aquilo que entrou. Então, além da gente ter que fazer essa lista, porque de repente você chega em casa e você viu que você esqueceu algo que você precisava e você trouxe algo que você não necessitava naquele momento. Então, assim, você gasta com algo desnecessário naquele momento. E uma outra coisa que também é importante é quando a gente chega em casa com esses produtos alimentícios. Às vezes você precisa gastar um pouquinho de tempo para organizar a sua geladeira, para organizar o seu armário e saber onde guarda cada coisa. Eu costumo dizer sempre, Valdson, que quando a gente vai a um bom supermercado, a gente tem um belo exemplo de como a gente vai levar aquilo para casa. Porque, por exemplo, se eu compro um extrato de tomate na prateleira dos produtos secos, que não está ali no freezer, na geladeira do supermercado, então não tem um porquê aquela embalagem fechada de uma lata de sardinha, por exemplo, colocar na geladeira. Eu vou ocupar a geladeira, vou aumentar o consumo, né, de energia da geladeira desnecessariamente. Claro que uma vez aberto, eu preciso colocar na geladeira, tirar daquela embalagem inicial, colocar numa embalagem com tampa
tudo direitinho, para que a vida útil daquele produto que eu comprei cumpra o seu papel, cumpra o seu tempo. Porque às vezes eu vou para o supermercado, tem um preço bom um produto, eu levo para casa, se eu não armazenar corretamente, aquele dinheiro que eu gastei com ele não vai servir de nada. Além de fazer essa lista, né? Ao lado do produto que você vai comprar, é interessante também colocar o preço lá no supermercado, depois calcular tudo para ter uma ideia de mais ou menos quanto vai gastar. É um comportamento que a gente ainda vê no supermercado, né? Além do produto, o valor daquele produto. As pessoas às vezes fazem isso pela questão do limite do gasto que você vai ter. Mas é importante a gente levar em consideração que às vezes, por exemplo, eu tenho um produto de 200 ml e tenho outro de 500 ml. Normalmente é tido como aquele produto de maior volume, ele vai ter um custo menor, ele vai ter um preço menor, e nem sempre é assim. Às vezes você compra dois ou três de 200 ml, que dá até 600 ml, ele sai o mesmo preço ou mais barato do que aquele único de 500 ml. Então, essa conta é preciso fazer. A gente não pode ir ao supermercado nas pressas. Né? Como se você vai à padaria e pede, eu quero 10 pães e sai correndo. Não, tem que levar um tempinho, tem que pesquisar. Como hoje, como o Marcílio falou, os preços não têm mais essa elevação diária, semanal, então a gente às vezes guarda até a nota fiscal do mês anterior, porque você vai comparando. E aí a gente vai passa na porta de um supermercado, passa na porta de outro, e aí você vai comparando. E muitas vezes você já sabe até o preço de cor. Né? Porque quem faz feira frequentemente sabe até o preço de cor, então de repente você passou no supermercado, viu que tem algo em promoção, então ele está mais barato, então você compra. Outra coisa que a gente não precisa fazer é fazer aquela feira de mês com um monte de coisa, porque às vezes você vai ter durante o mês, os supermercados fazem muito isso, a sexta da carne, a quarta da verdura, então ao longo, para quem pode, né, obviamente, para quem tem tempo para isso, vai comprando durante a semana, nesses momentos das promoções, que vale muito a pena. Ótima dica. A gente falou dessa questão da importância da família participar, né, do orçamento familiar, todo mundo tem que fazer aquela reunião e participar. Até as crianças, elas precisam ter acesso a essas informações. Na hora do supermercado, é interessante também levar as crianças para que ela participe, né, dessas compras, para ter noção ali do que gastar, do que não gastar. Professor, tem que levar a criança também ou não é muito indicado? Depende. Se você consegue pôr limite para os seus filhos, você pode fazer dessas compras até um momento de educá-las financeiramente. Exatamente. Né? Ver as citações do rótulo para poder ver o que é que tem o produto, ver prazo de validade, ensina para a criança que tem prazo de validade, pede para ela comparar, né, os valores dependendo da idade. O que é que está mais barato, meu filho? Tal coisa, então pega lá o que está mais barato. Então ela pode lhe ajudar nessas compras e ela ser educada financeiramente, né? Isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo em casa. Eu passei a dar mesada para minha filha com 5 anos de idade, porque ela já era alfabetizada, então ela sabia algumas continhas e tal. E a dica da professora Cássia Daquino é você dar um real, né, para cada idade. Então, por exemplo, ela tinha 5 anos, ela recebia R$5 por semana. 6 anos, você faz até 12 anos de idade. Depois você senta com um adolescente e já combina um valor que R$12 para ele não vai dar mais por semana, ele precisa de outras coisas, de gastar outras coisas com ele. Então, eu estava num shopping com minha filha, eu gosto muito de estar em livraria, e ela hoje também, na época, já gostava, então ela foi para o setor dela, eu fui para o meu. Daqui a pouco ela chegou com uns 5 ou 6 gibis, né, da Mônica e tal. Aí falou, pai, eu vou levar isso aqui para casa. Ótimo. Você compra? Eu falei, não. Isso aí você vai comprar com sua mesada. Sua mesada é para isso. Aí ela, Aí ela foi embora. Eu continuei lá olhando os livros. Quando foi na hora de ir embora, eu disse, vamos embora, Juliana. Tal, ela fez, bora. Cadê os gibis? Senão eu li todos eles aqui para não ter que gastar meu dinheiro. Então veja que ela já passa a ter uma educação. Então você pode fazer do supermercado um momento de educar também a criança financeiramente. Já que hoje a gente pode fazer isso, né? As escolas hoje, veja, por exemplo, a Baby Home está se preocupando em trabalhar a educação financeira, e a gente vai trabalhar junto com o empreendedorismo e com a preservação ambiental, exatamente porque tudo está interligado. Antes não se podia fazer isso, né? Então é perigoso quando a criança consegue dominar os pais e eles compram tudo que elas pedem e choram, e para não chorar você termina dando, é melhor não levar. Tem supermercado, inclusive, que tem um carrinho, né, para criança.
Então, assim, tem aquele carrinho pequenininho para a criança, isso é um perigo, né? Se você não tiver controle, a feira, né, entre aspas, daquela criança vai sair mais cara do que as suas compras. Então, assim, é muito importante ter a criança dentro desses espaços, né, para ela entender, né, que as coisas têm preço, que você não pode pegar e sair comendo. Essas questões até da educação para a vida. Mas é preciso os pais terem o controle dessas crianças e desse momento essa vivência, senão acaba sendo um desastre. Professor, mesmo sendo um gibi ali, né, o incentivo à leitura não entra na exceção à regra, né? Ela tinha que pagar mesmo com a mesada? Sim, porque assim, a mesada, ela vai se destinar para o consumo, o uso da criança que recebe o dinheiro. Então, o lanche do colégio, claro, você vai pagar roupa e tudo mais, mas tem coisas que ela quer comprar para ela. Por exemplo, ela quer comprar um pacotinho de bombom. É para ela vai consumir aquilo ali. Então, ela compra com o dinheiro dela, porque ela vai começando a se educar. Porque se eu dou a mesada e pago tudo para ela, aí eu não vou educá-la financeiramente, ela vai só juntar dinheiro. E ela precisa saber usar o dinheiro. Então, nesse momento dela comprar, veja que ela optou em ler lá na livraria, leu todos, porque ela preferiu ficar com o dinheiro guardadinho. E até os 8 anos de idade, geralmente, eles não têm a noção de que o dinheiro vai ser reposto na próxima semana. Na próxima semana eu recebo mesada de novo. A ideia que eles têm é de que o dinheiro vai acabar. Então, eles já passam a economizar mais. E aprendem a ser adultos que têm, como você falou, paciência para comprar. Não é? Uma coisa que Ana Paula falou sobre a criança, que hoje você tem o neuromarketing. Porque o marketing era feito para você fazer uma pessoa comprar um produto. Hoje, você faz o neuromarketing que obriga a pessoa a comprar o produto. Ela se sente na obrigação. E são os dois alvos da sociedade maiores, são as mulheres e as crianças. Por isso que o supermercado tem um carrinho já para criança, porque é importante, às vezes, você levar a sua criança, porque ela vai fazer você consumir mais. Veja que ali, vestuário, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso aí. O próximo tópico. A gente já pode começar a falar sobre o vestuário, né? Não compre ali por impulso, pesquise. Eu acho que não é só vestuário, é brinquedo, né? Se a gente está falando de criança. Porque, olha, o que ele fez com a filha, eu tenho certeza que quando ele fez isso não foi fácil, porque dói. Né? Então, assim, a gente que faz isso, eu fiz isso com minhas filhas, né? Das meninas estarem em casa, eu tenho 2 filhas, das meninas estarem numa loja e chegar para mim com 2, 3 brinquedos e dizer, olha, você tem X e esse X só dá para esse ou esse com esse, escolha. E elas ficarem lá sentadas, a Aline e a Alice, elas lembram muito bem disso, né, filhas? Então, assim, elas ficavam horas sentadas na loja, eu levo esse, então tu leva esse, eu levo esse, a gente troca, então começa, né, essa consciência. E aí, mas eu ficava morta, querendo levar tudo, né, mas aí eu me controlava, porque eu não estava pensando naquele momento, eu estava pensando no futuro. E não me arrependo. Não me arrependo nem um pouquinho. Talvez elas nem saibam que doía em mim, se elas soubessem. Tinha explorado isso. Ela tinha explorado, mas elas não sabiam, eu ficava me segurando para que elas decidissem, mesmo que depois, num outro momento, eu chegasse em casa com aquele outro presente, né, e desse a elas, mas ali eu fazia esse exercício. Olha, você tem X e levar isso tudo não dá. Então, elas começavam a discutir entre elas, então eu levo esse e aí acaba satisfazendo a todos. Ok, vamos à outra tela aqui, a gente falou sobre essa questão de pesquisar, não comprar por impulso, dentro de casa, né? Que economia você pode fazer com as lâmpadas? Aproveitar a iluminação natural, abrindo ali as cortinas e as janelas. Vai ajudar bastante a você economizar. Tem gente que costuma, né, deixar ali cortina fechada, o ambiente mais fechado, mas se você abrir para entrar a ventilação mesmo, você vai economizar, não vai precisar ligar a lâmpada. Às vezes, uma colocação de uma janela, né, em um local estratégico, onde tem o nascer do sol ou o pôr do sol. Então, isso faz muita diferença. Ou então, a escolha até, se você vai construir, a escolha do local, do quarto, da sala, da cozinha. Normalmente, sala, quarto, fica no lado do terreno que recebe menos insolação do sol à tarde. Né? Insolação do sol foi ótimo. Acontece, menos insolação à tarde.
E a cozinha, né, outras áreas, elas recebem essa insolação porque ela precisa. A cozinha precisa ser um local mais quente porque tem mais umidade, né, o banheiro. Então, às vezes, uma simples decisão pode fazer toda a diferença, porque você não vai construir uma casa hoje e destruir amanhã, né, para reconstruir. E lâmpada, trocar a incandescente pela fluorescente, né, isso é muito importante porque, apesar dela ser mais cara, mas ela é mais cara naquele momento da aquisição. Depois a economia, o tempo de vida útil dela é extremamente maior. Né, utilizar, como a gente falou logo no início, paredes mais claras, utilizar cortinas, mas às vezes cortinas, tem aquela cortina de bloqueio, mas para aquele uso da noite, porque quer bloquear às vezes uma luz de fora, mas o ideal é que a gente aproveite o máximo. Gente, Recife tem sol o ano todo, né? Até no inverno a gente tem sol. Né? Claro que esse ano a gente teve um ano atípico, choveu bastante, mas o normal é ter bastante sol, então a gente não precisa utilizar tanta lâmpada durante o dia, porque a gente tem sol, manhã, tarde, até quase no início da noite. Tem outro ponto aqui para a gente debater antes de ir para o intervalo, na geladeira e o freezer, né? É importante a gente falar sobre isso, é importante que você venha a manter ali o aparelho desencostado de móveis ou paredes, em um local mais arejado e distante de fontes de calor, como fogão, luz solar, entre outros, né? Acho que consome mais, quando deixa esse aparelho próximo a algo mais quente, ou então a parede sem ventilação? Imagina uma geladeira onde ela recebe sol o tempo todo. Então, a cada vez que a gente abrir a porta, aquele calor vai adentrar. Então, a geladeira vai precisar trabalhar mais para ela tentar manter aquela temperatura que a gente, né, programou, que você tem programado para a sua geladeira. Então, isso faz toda a diferença. Freezer, geladeira, fogão. As cozinhas hoje são cozinhas muito pequenas, né? Então, assim, às vezes o fogão fica muito próximo, mas a gente tenta evitar essas questões, porque o fogão você tem uma temperatura que vai incidir. Toda vez que você abrir a geladeira, aquele calor vai adentrar na sua geladeira, isso vai influenciar, vai pedir que ela trabalhe mais. Trabalhando mais, ela vai gastar mais energia e diminuir a vida útil dela também. Evitar, né, abrir a geladeira para pensar, né? Muita gente abre a geladeira para pensar em alguma coisa, pensar se vai comer alguma coisa. Não faça isso, evite. Eu tenho um tempinho para retomar. A Ana Paula falou sobre a utilização do sol, né? Nos Estados Unidos, Portland é a capital do estado de Oregon e é a cidade mais ecológica que tem nos Estados Unidos. Então, ela termina influenciando algumas cidades ali próximas. Então, por exemplo, Seattle, o próprio Portland, para você ver a ecologia com a economia, com a educação financeira. 9 horas da noite, o sol ainda está a pino, né? 9 horas da noite no verão. Então, a maioria dos prédios é todo de vidro. Para você não prezar, às 9 horas da noite, caso esteja trabalhando ou esteja em casa, você não precisar ligar suas lâmpadas em casa. Não se usa muito hoje prédio de vidro. Poucas paredes e a maioria das paredes com vidro, vidraça. Ok, ótimo exemplo. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa tem dúvidas sobre o tema, pode mandar sua pergunta. 3424-1977, a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Agora vamos a uma rápida pausa e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre economia doméstica. Tem muita gente agradecendo aqui as dicas que já foram repassadas, então a gente vai seguir aqui com mais informações e mais dicas. Primeiro, a gente vai voltar a falar agora, né, sobre as despesas fixas, como você pode economizar nas despesas fixas. Com a ajuda dos convidados, a gente está entendendo, né, que é possível sim fazer essa economia. E agora também entra, né, além de economista doméstico, a Ana Paula, né? É uma boa dona de casa, Ana Paula, também? Desculpa perguntar. Não dá para ser bom em tudo, né? Então vamos falar um pouco sobre o ferro de passar, né? Como é possível economizar.
Acumule ali a maior quantidade possível de roupas e passe-as de uma vez só, evitando ali ligar o ferro constantemente. Exatamente. Essa é uma dica importante. É muito importante porque, às vezes, você liga o ferro, ele aquece, você passa uma blusa, desliga, ele esfria. Depois você, né, vai tentar passar uma outra coisa, ele aquece. Então, a primeira vez que você aquecer o ferro, ele consegue passar 2 ou 3 peças. E também tem uma outra dica, que é, muitas vezes, você pode colocar mais de uma peça, uma sobre a outra. Quando você vai passando a primeira peça, a de baixo já vai sendo, de certa forma, aquecida. As fibras já vão se desamassando, principalmente quando é algodão. E aí você vai conseguindo. Quando você chegar nessa outra peça, ela já está um pouco aquecida, às vezes já está quase que passada. Porque um ferro ele é pesado, né? Um pouquinho pesado, então você passa um aí, então aquele peso que você fez sobre um, acontece que vai parar no outro. Isso é uma coisa que é muito importante a gente fazer sempre. Outra coisa, separar sempre as roupas, né? As de algodão, as de malha. E tem algumas roupas que não precisam passar não, gente. Vamos acabar com esse negócio de passar tudo a ferro, né? Vamos acabar com essa ditadura. A gente não precisa estar passando tanta roupa assim, não. Uhum. Chuveiro elétrico, né, nessa época do ano, acho que nem precisa, né? Mas tem gente ainda que insiste em usar o chuveiro elétrico, que no ranking ali das despesas de casa com eletricidade, acho que o chuveiro elétrico está no topo, né? É, exatamente. Ele puxa muito, né? Também, né? Chuveiro elétrico e ar-condicionado ficam ali meio que né, oscilando. Mas o chuveiro elétrico, ele só deve ser usado, né? A parte elétrica só deve ser usada num caso de extrema necessidade. E a gente mora numa região extremamente quente. Uhum. E quando usado, gente, a gente precisa evitar aqueles banhos demorados, tanto pela energia como pela água. Uhum. Né? A gente tem 2 questões que a gente precisa ficar atento. Então, abre o chuveiro, se molha, fecha o chuveiro. Então, desliga o chuveiro e aí se ensaboa, depois abre. E não precisa ficar 20, 30 minutos, não. Coisa de 5 minutos, né? Os estudos mostram que em torno de 5 minutos dá para você sair limpinho, sem problema nenhum. E depois, assim, numa região que a gente mora muito quente, o uso contínuo de água muito quente, né? Resseca a pele, envelhecimento da pele. E morre 6 mil pessoas no Brasil por ano de choque de chuveiro elétrico. Nossa. Também é bom quem usa ver se a instalação está bem feita, porque o número de pessoas que morrem não é pequeno. Em relação, né, à economia de água e da energia, os pais também podem fazer meio que uma gincana com todos os componentes da família, né? Quem conseguir, se a gente conseguir economizar tanto nesse mês, né, vai ter uma premiação, vai ter um aumento na mesada, vai aumentar 10% nesse mês, que conseguiu economizar na água ou na energia. É interessante fazer isso, professor? Uma gincana, né? Vamos economizar esse mês. Temos a meta, a gente coloca ali uma meta, a conta vem 130, vamos economizar para 110, R$20 apenas. Vale a pena fazer isso? Vale sim, porque vai reverter para a própria família. É aquele planejamento que a gente falou inicial, né, de sentar com a família e essa economia, ela seria revertida para a família. Ele pode usar o dinheiro ou para um lazer, aumentar um pouco, né, as opções de lazer, como pode também para melhorar a mesada. A mesada só não pode ser punitiva, sabe? De jeito nenhum. Assim, se você não arrumar a cama, você não recebe mesada. Você não está ajudando, você não recebe mesada. Ela não tem essa finalidade. A mesada tem a finalidade de educar e não de punir. Mas é uma boa. Então, assim, com relação à água, é importante a gente lembrar que a água é um bem, né? Um bem nosso, é um bem que ele é limitado. E aí a gente precisa economizá-lo. Não é só no banho, né? Quando vai escovar os dentes, é quando vai lavar os pratos. A gente pode reutilizar a água da máquina de lavar para lavar o quintal, né? Para passar pano na casa, para dar descarga. E inserir as crianças nesse processo é de extrema importância, porque ela será o adulto de amanhã que vai economizar ou não aquela água, aquele bem. Porque se você não faz de pequeno, de grande fica mais difícil. E também tem uma outra questão. É preciso ficar atento aos encanamentos, né, da casa, porque às vezes tem vazamento, né? Olha, deixar uma torneira pingando, que seja um pinguinho que seja durante o dia, você perde em média 45 litros de água. É muita coisa. É muita coisa. Imagine isso em várias torneiras, em várias casas. Então, assim, é um desperdício extremamente grande. E uma forma, para quem é leigo, para quem não é encanador, entender, se você está
com desperdício de água por vazamento, é você fechar todas as torneiras e olhar aquele reloginho, né, o odômetro. Se ele continuar girando, tem alguma coisa acontecendo, porque o correto é, com tudo fechado, tudo desligado, aquele odômetro fica parado. Então, se aquilo continuar girando, chama o encanador para resolver essa questão, porque aí você economiza e a conta chegando do mesmo jeito, você não sabe mais o que fazer. Às vezes é um vazamento. E aproveitando também a dica de Ana Paula, um banho de chuveiro de 5 minutos, você gasta 100 litros d'água. A gente vê muito, né, nos canais de televisão, na imprensa, na mídia, né, as pessoas reclamarem de falta d'água aqui em Recife, em Pernambuco. Pernambuco é o estado do país que tem menor disponibilidade de água. De todos os estados que existem, o nosso é que tem menor quantidade de água potável disponível. Então tem que economizar. Menor manancial hídrico, né? Tem que pensar no próximo também. Claro. Né? Se você, mesmo que você tenha ali o dinheiro para pagar a sua conta no final do mês, pense nas próximas gerações, né? Que é um bem, mas está cada vez mais escasso, né? Por conta de muitas vezes desperdício. A gente vê algumas pessoas até lavando a calçada, né? Sem necessidade, só por prazer, porque pode pagar aquela conta, eu tenho e eu faço. Então vamos repensar também, é muito importante. É importante também a próxima dica que vamos repassar para você que está em casa, está querendo economizar, né? Chegou agora o final do ano, está refletindo sobre muita coisa que deu certo no ano e outras coisas que não deram, então vamos pensar em economizar no finalzinho do ano e no ano de 2018. Sobre a televisão agora, né? Vocês podem ligar, importante que você ligue na hora do assunto do dia, de 9h30 às 11h, tem reprise às 3 da tarde. Você pode ligar e assistir, né, o programa. Depois disso, você desliga o aparelho quando ninguém estiver mais assistindo e não durma com a televisão ligada. Tem muita gente que tem esse hábito, né? Aqui tem 2 pontos. Fica ligado ali no stand-by, aquela luzinha ali consome, né? É importante que a pessoa saiba. E tem gente que liga a televisão para pegar no sono, termina dormindo e a televisão continua ligada. Tem que parar de fazer isso. Deve, né? A TV, ela tem, como o Valdson falou, aquele sistemazinho do stand-by, que aquilo continua consumindo energia. E a maioria das TVs, hoje, elas têm o sistema que você pode programar para que ela se desligue automaticamente. E aí o controle remoto. E aí você não precisa perder esse seu hábito de deitar e ficar assistindo TV até pegar no sono, mas você consegue colocá-la para desligar com 1 hora, né? Você programa para 1 hora, para daqui a 2 horas, porque aí você vai gastar energia, você vai perder dinheiro e não vai estar servindo para nada, porque você já vai estar num sono profundo. Não precisa ficar com a TV ligada a noite toda. Ok. A próxima dica a gente já adiantou, né? Essa questão de manter ali as torneiras sempre bem fechadas e verificar regularmente se não há vazamentos, para que você venha economizar também na sua conta de água. A gente vai seguir aqui com mais dicas. Você que está em casa, tem dúvidas, quer participar? 3424-1977 é a nossa linha interativa. A gente tem uma participação aqui através do WhatsApp também, 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. A Edilma mandou uma mensagem aqui, ela disse que estava acompanhando as dicas, ela fala que na família dela ninguém se preocupa em economizar e as contas vêm muito altas, né? Os valores são altos demais. Edilma de Jardim Piedade, ela já não sabe mais o que fazer para conscientizar essa família, né? Colocar em prática o que a gente falou, né? É sempre bom ter essa reunião familiar e ter esse diálogo entre os componentes da família, porque todos são responsáveis, né, pelas despesas. E ela fala aqui que está vindo tudo muito alto. Então vamos repensar, né? Que tal nesse momento você parar, sentar, reunir a família e planejar 2018 para que venham a repensar essas despesas. Edilma, essa preocupação, né, dela em querer reduzir, já é um bom sinal, é um bom primeiro passo para que venha mudar esse comportamento de toda a família no próximo ano? Ela já começou bem, né? Ela já reconheceu... Já está inquieta. Ela já reconheceu que existe um problema e aí o importante é que ela seja clara com todos os membros da família, né? Com as crianças e com os adultos. Porque quando você coloca tudo em pratos limpos, as pessoas vão entender, vão perceber que existe um problema que não é só de um membro, são de todos os membros. E aí, repensar junto é muito bom, porque cada um tem uma ideia, às vezes demora a chegar num consenso, mas quando chega no consenso vale a pena. E todo mundo sai fortalecido, né? E também, assim, a gente tem que pensar no futuro, né? As gerações recentes, atuais, vão viver muito tempo.
E aí você hoje já vê casos de famílias em que as pessoas se aposentaram e o que ganha não é suficiente. E aí os filhos ajudam no remédio, no pagamento do aluguel, então passam a ser dependentes depois de trabalhar tantos anos. Então, isso de Dilma é persistente, tem consistência, porque eles têm que pensar também no futuro, né? A crise também influencia muito na economia doméstica, na economia das pessoas, mas se você se prevenir para esses momentos de crise, você vai conseguir passar por ela sem ela lhe afetar tanto. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, mas antes a gente tem um recado da Luciana Luna, que no próximo bloco do programa vai ensinar uma receita natalina. Olá, Luciana! Olá, Valdson! Ainda neste clima gostoso de Natal, hoje eu vou mostrar como fazer um tender para o seu jantar em família. Essa receita vai deixar todo mundo com água na boca. É já já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender uma deliciosa receita natalina. Quem vai nos ensinar essa receita de hoje é a gastrônoma Luciana Luna. Preste atenção que vamos aprender a preparar a partir de agora um tender. Bom apetite! Oi, gente! Hoje nós vamos dar continuidade às dicas de receitas para o jantar de Natal. Para quem nunca fez esse tipo de prato, pode até achar que é algo muito complicado, mas hoje eu vou te ajudar a desvendar todos os segredinhos desta receita. Nós vamos fazer um tender. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes desta receita. Para a receita de hoje, você vai precisar de um tender, 2 colheres de sopa de manteiga, 4 colheres de sopa de mel, suco de 3 laranjas e cravo a gosto. Nós vamos começar preparando o tender. Então aqui eu tenho um tender e eu vou fazer cortes nele formando um losango. Primeiro tiras, depois em diagonal. Então com a ajuda de uma faquinha pequenininha, você vai começar a fazer os cortes. Lembrando que não precisa enfiar muito a faca, é só superficialmente mesmo. Após fazer os cortes, nós vamos colocar cravos nas extremidades desses cortes. Os cravos vão formar quadradinhos. O tender nada mais é do que um presunto de peru defumado que vai ganhar um sabor todo especial com os temperos que vamos usar. Depois de decorar todo o tender com cravos, eu vou colocá-lo num recipiente que vá ao forno. E agora nós vamos preparar o tempero. Numa panela você vai colocar o suco de laranja, o mel e a manteiga para derreter. Nosso tempero já está pronto, eu vou colocá-lo sob o tender e em seguida nós vamos levar ao forno a 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Não sei se vocês lembram, mas no programa passado eu fiz uma receita de farofa natalina e hoje eu vou utilizá-la como acompanhamento para o tender.
O tempero que sobrou aqui no recipiente vai servir como molho para o nosso tender. Então eu vou colocá-lo aqui numa molheira para servir de acompanhamento. Esta foi a nossa receita de hoje, espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia com ótimas dicas para vocês. Gostamos e gostamos bastante de mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. A Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado por essa parceria aqui no nosso programa. Você que está em casa, perdeu algum detalhe da receita, não fique preocupado que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar essa receita na íntegra. Basta você acessar a nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia, e lá você vai encontrar essa receita completinha. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado. E por falar em coisa boa, vamos conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas, são oportunidades de emprego, tem 20 vagas para bombeiro civil, 20 oportunidades, e para preencher uma dessas vagas, a exigência é que você tenha ensino médio completo, 6 meses de experiência, salário é de R$1.000, são 20 vagas para bombeiro civil. Vamos conferir juntos mais oportunidades, agora tem 5 vagas para metrologista, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$1.800 é o salário, são 5 vagas para metrologista. Vamos conferir juntos agora mais vagas, agora tem uma vaga para pedagogo, nesse caso é uma vaga para estágio, superior completo, experiência não exigida, salário R$450, estágio para pedagogo, uma vaga. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, você vai pegar o papel e a caneta para anotar, que é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, mais uma vez, te desejo muito boa sorte. E agora a gente volta a falar sobre economia doméstica. Estamos com muitas participações no WhatsApp, na linha interativa. Você ainda tem dúvidas? 99418-1206 é o nosso WhatsApp. Você pode acessar e deixar aí sua participação, sua pergunta. Vamos ler e responder ao vivo. Jaciel do Zumbi, ele mandou uma mensagem aqui no WhatsApp dizendo o seguinte: ele fala que a gente economiza, mas os órgãos públicos não economizam, pois ele diz que muitas vezes acontece a desperdiçando água e outros órgãos também têm outros desperdícios, né? Ele fala que fica complicada a situação. Enquanto o consumidor tem essa preocupação em economizar, mas ele vê que alguns órgãos públicos não têm essa mesma preocupação de economizar, pois às vezes vê desperdício de água. Pois é, ele está corretíssimo, né? Então, é um dever de todos nós fazer essa fiscalização, esse controle social. E, para isso, cada instituição hoje ela tem a sua ouvidoria. Né? Não sei de qual da Compesa, mas assim, isso é muito fácil de conseguir na internet. A ouvidoria ele é um instrumento para que a gente possa ajudar a fazer esse controle. Encontrou algum desperdício, uma lâmpada acesa, você passa na instituição, a lâmpada está ali acesa a noite toda, a gente pode, sim, deve entrar em contato com a ouvidoria e fazer essa reclamação ou dar essa informação, porque às vezes as pessoas nem sabem. Né? Precisa que a gente também contribua com essa informação. Então, a ouvidoria, todos os órgãos públicos, ela tem aquilo que a gente diz na empresa privada, o SAC, né? O Serviço de Atendimento ao Consumidor. Na empresa pública é a ouvidoria e ela é totalmente gratuita. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa não quis se identificar, mas deixou aqui a seguinte dúvida, né? Sobre o planejamento do ano novo, né? De um ano que vai se iniciar, quer saber o seguinte, como é que eu devo iniciar, né, o ano minimizando ao máximo, né, as dívidas? Como é que a pessoa deve se comportar? Porque no começo do ano quem tem filhos tem ali a escola dos filhos, tem IPTU, tem IPVA, tem várias contas que a gente sabe que essas contas vão chegar ali no começo do ano.
Tem alguma forma de fazer, né, para economizar, mesmo tendo essas despesas que são consideradas fixas também, né? Tem alguma dica, professor? Tem. Em relação ao material escolar, ela vai ter que fazer pesquisa, né? Pesquisar onde é o melhor preço, melhor forma de pagamento, porque o material escolar vai ter que ser comprado. Os impostos, o ideal seria pagar eles à vista, porque aí você tem desconto, né, sobre o valor. Então, já se poderia programar, é isso que a gente conversou aqui hoje, né, a gente está conversando. Se você se programa para 2018, economizando em 2017, você vai ter uma reserva que já vai poder pagar essas despesas, inclusive à vista, para você poder ter desconto sobre os valores. Tem uma dica que é bem interessante dessa questão do material escolar. Às vezes as pessoas, elas se juntam, né, família, o primo, o vizinho, e vão comprar em grosso, como a gente diz, né? Vai nos varejos, nas lojas de varejos que vendem atacado, que vendem em grosso, então compra uma caixa de lápis com não sei quantos lápis e aí depois divide para todo mundo. Então isso muita gente tem lançado mão, agora claro, precisa de uma organização. Um grupo de pessoas se junta, né? Algumas pessoas vão comprar e todo mundo divide essa conta. Isso sai muito mais barato, porque os produtos que são solicitados, os itens que são solicitados para as escolas são basicamente os mesmos, né? Papel, lápis de cor, massa de modelar. Então isso você consegue comprar no atacado. Recife tem grandes lojas de atacado que vendem esse tipo de material e você consegue economizar ainda mais. Olha só, a Marley Moura do Ibura tem 53 anos, ela ligou para a gente e deixou a seguinte dúvida, né? Ela quer saber se deixar a garrafa de vidro na geladeira pode. Não sei se ela quer saber alguma relação do consumo, né? Será que consome mais o vidro ou se é questão de higiene também? Como é que a gente pode responder a dúvida da Marley Moura do Ibura, deixar a garrafa de vidro na geladeira? Pode, Ana Paula? Pode sim. Se for a garrafa de vidro com água, não tem problema nenhum. Se for a garrafa de vidro com algum produto, que seja vinho, que seja refrigerante ou alguma outra coisa, você precisa levar em consideração a forma desse armazenamento. Mas com relação à economia, não tem problema nenhum. O vidro, inclusive, ele é um material inerte, né? Ele é preferível que seja utilizado porque ele não acumula sujeira, ele é de fácil limpeza, de reutilização infinita, né? Ele não tem um prazo de validade. Se você conseguir colocar esse vasilhame, né, de vidro dentro da sua geladeira, se for para utilizar com água, não tem problema nenhum. Tem aqui a pergunta do Marcos Silva, ele quer saber o seguinte, né? O que é que o professor pode falar sobre o cheque especial? Eita, é complicado esse cheque especial, hein? O cheque especial hoje de utilização, né, das pessoas, eles estão evitando até, você quase não vê mais cheque circulando, a pessoa passou a clonar cheque também, mas o que você puder evitar entrar no cheque especial, é muito melhor, se você tem dívida no cheque especial, fazer um empréstimo, né, um CDC, um empréstimo de pessoa física, e você liquidar o que você deve no cheque especial, que você vai pagar um valor bem menor do empréstimo que você tomou para poder liquidar o valor que você devia no cheque especial, porque torna-se uma bola de neve e daqui a pouco ou você negocia com o banco ou se torna impagável. Nesse processo todo, a gente falou no começo do programa sobre a importância da tecnologia, né, para se economizar, que foi aquela questão de muita gente usa redes sociais para trocar roupas, para oferecer roupas que já foram usadas. Nessas dicas também de como economizar, a internet ela vem ajudando bastante. Quem está em casa nos acompanhando pode acessar algum site ou algum aplicativo que possa facilitar a criação de uma planilha, por exemplo. Tem essas ferramentas e elas estão ao nosso alcance através da internet? Vocês têm conhecimento sobre isso? Sobre essa questão do consumo, a internet ela veio juntar quem queria vender com quem quer comprar, né? E às vezes você compra um produto que achava que servia para você ou até serviu durante um tempo e depois você quer se desfazer. E aí as redes sociais, alguns sites famosos, né? Eles estão aí para poder ajudar você a vender e você a comprar. Agora tem que ter alguns cuidados, né? Porque em todo lugar a gente nem sempre vai ter pessoas idôneas querendo vender. E aí tem algumas experiências que eu já ouvi da pessoa comprar um item e receber um outro item
né? Ou então você vai comprar e marca-se um encontro, nunca marcar um encontro na sua casa para a pessoa ir levar o seu produto. A gente, infelizmente, tem que lançar mão de alguns cuidados. Né? E aí, nesse mundo virtual, nem tudo que se mostra é aquilo que você vai receber. Então, você precisa, às vezes, pede uma nota fiscal, porque às vezes pode ser um produto roubado também, né? Pede nota fiscal, pede fotos originais do produto, porque às vezes as pessoas colocam a propaganda do que tirou da internet. Você percebe nitidamente. Às vezes é de uma loja, então você tem um produto original, você pode me mandar foto. Então, tudo isso são ferramentas que você pode utilizar para que você tenha um uso, né, desse espaço da forma mais segura possível. Fica à vontade, professor. Ainda em relação o que você perguntou sobre planilha, tem planilha sim na internet disponível para as pessoas fazerem um planejamento financeiro. O Banco Central disponibiliza um mini curso sobre educação financeira para as pessoas poderem, né, organizar sua vida financeira. Então, essas dúvidas que vocês estão levantando aqui, vocês podem dar uma olhada lá na internet, que tem alguns sites que vão ajudar vocês a fazerem um planejamento financeiro, e inclusive com planilhas. Ok, vou pedir licença agora aqui aos nossos convidados. A gente fez aqui uma pergunta no início do nosso programa, que foi a nossa enquete, a enquete do dia. E a pergunta foi a seguinte: você tem o hábito de economizar nas despesas domésticas? Olha só, 75% das pessoas que ligaram e interagiram com a gente falaram que sim, que tem esse hábito. 25% falaram que não tem esse hábito, mas quem sabe, né? Depois de tantas explicações aqui, tantas dicas e orientações, vocês passem a economizar, a criar esse hábito, que não é impossível. É um pouco difícil no início, né? Como a gente bem aprendeu aqui com os convidados, mas é possível sim. Estamos agora na reta final do programa, é o momento de agradecer aqui aos convidados. Ana Paula Gomes. Ana Paula é economista doméstico. Ana Paula, obrigado por sua participação. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Eu que agradeço, né? Como eu já agradeci no início, é sempre um prazer partilhar com vocês, né? Partilhar com todos aquilo que a gente aprende no dia a dia, não é só o que a gente ensina, porque quando a gente ensina, a gente também aprende. E assim, criar um hábito leva um tempo, né? Às vezes você vai fazer uma planilha um mês, no mês seguinte não vai fazer, você vai fazer as compras e não vai se planejar, mas se você criar o hábito, toda vez que você criar esse hábito e esse hábito for internalizado, ele vai valer muito a pena. Você vai ver que no final do ano, né, ao longo de 12 meses, que não espere que isso seja uma mudança radical, que no mês você economize 10 mil reais. É impossível, né, professor? Claro. Então, persistir, né? Persistir, porque esse hábito vai chegar e depois você não vai mais viver sem ele e ele vai se tornar natural na sua vida. Mais uma vez, muito obrigado, Ana Paula. Também queria agradecer ao Marcílio Cursino, ele é educador financeiro da escola Baby Home. Muito obrigado, professor, por sua participação. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Considerações finais, pode ficar à vontade. Tá, eu que agradeço, né, essa oportunidade da gente interagir, né, com o público e ter a oportunidade de aprender e passar algumas dicas, né, de que as pessoas têm que pensar no seu futuro, né, deixar uma reserva, começar a educar as crianças para o consumo consciente, né, para o consumo sustentável. Isso se passa pela educação financeira. Você encontra vários livros hoje no mercado que podem ajudar a população a fazer isso, para que essas crianças possam manter nosso planeta um pouco melhor, né? Manter não, fazer com que nosso planeta melhore um pouco, porque ele está muito, muito destruído devido ao consumismo, né? Não é o consumo. O consumo não é uma coisa que seja maléfica. O que é prejudicial para o planeta é o consumismo. É a gente consumir de forma desenfreada, né? Comprar as coisas que não precisa, ter o que não precisa, acumular o que não vai usar. Então, ter a consciência de que a gente precisa pensar nas gerações futuras, né? A gente não pode deixar o planeta do jeito que a gente está hoje vivendo. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados, a você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e a audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!